Blessed listeners, wherever you are, welcome to Jesus is Lord Radio, 105.3 and 105.9 FM, streaming from Nakuru, Kenya. My name is Pastor Luciane Toledo, and this is your blessed program, A Letter to the Portuguese-Speaking Nations. Welcome on board. The Lord bless you. Aleluia. Amados povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, bem-vindos à Rádio Jesus is Lord, 105.3 e 105.9, transmitindo de Nakuru, Quênia. Você está ouvindo a mais um programa Carta para as Nações de Língua Portuguesa. O meu nome é Pastora Luciane Toledo e eu sou a sua anfitriã neste abençoado programa. Amados irmãos, nós temos seguido uma sequência de ensinamentos dos tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh a respeito da gloriosa escada do céu, os gloriosos degraus da eternidade que o Senhor Jeová Yahweh fez descer no céu, acima da terra, diante dos olhos desta geração. E os tremendos profetas do Senhor ensinam que o fato do Senhor fazer descer os gloriosos degraus da eternidade agora, isto está transmitindo uma mensagem crucial para a igreja deste tempo. Então, amados irmãos, esta série de ensinamentos profundos da Palavra de Deus vem justamente para instruir a igreja nesta hora, a Igreja Santa que está se preparando para subir estes degraus e entrar no reino de Deus. Então, amados irmãos, vamos ouvir a parte 3 deste ensinamento tão crucial para a humanidade e para a igreja neste tempo. Quero lembrar aos irmãos que estas são traduções literais dos tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, as duas testemunhas de Apocalipse 11. Os mensageiros enviados pelo Senhor Jeová Yahweh, como está escrito no livro de Malaquias, capítulo 4, versículo 5, um pouco antes do arrebatamento, um pouco antes da grande tribulação, um pouco antes do grande e terrível dia do Senhor, justamente para preparar um remanescente fiel, a Igreja Santa, a noiva de Cristo, para entrar no céu, na eternidade, para a ceia das bodas do Cordeiro de Deus. Oh, quão bem-aventurados aqueles que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro de Deus. Estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amados povos e nações de língua portuguesa, amada igreja de língua portuguesa, os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh, as duas testemunhas de Apocalipse 11, vieram ao vivo na Rádio Jesus is Lord para dar um tremendo ensino. O título deste ensino é Por que o Senhor Deus Jeová Yahweh fez descer os degraus do céu, os degraus da eternidade. E este ensino, amados irmãos, ele é uma sequência e um aprofundamento do ensino que os dois tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh deram na 8ª Conferência de Pastores e Ministros do Evangelho, que aconteceu no dia 31 de dezembro do ano de 2018 em Nakuru, Quênia. Parte 3. Povo abençoado, que grande oportunidade
vir diante de vocês nesta tarde para falar com vocês novamente, para continuar esta conversa a respeito da vinda do Messias. E eu sei que nós temos tido uma conversa a respeito daquilo que o Senhor está dizendo para a igreja agora. E o Senhor proveu aqui uma maravilhosa oportunidade novamente para revisitar esta conversa que é muito central, uma conversa que é absolutamente crítica para a vida da igreja. É como se o Senhor estivesse dizendo: agora é o grande finale. Você poderia dizer: esta é a igreja na porta do céu, a igreja na porta. Ou você poderia dizer: a grande entrada da igreja está prestes a acontecer. O Senhor, desde que Ele deu a profecia em 15 de janeiro do ano de 2017, esta profecia tornou-se um hino na igreja. Aquela profecia, conforme ela foi falada, e consequentemente as revelações que vieram desta profecia, priorizou o reino de Deus, para que agora o reino de Deus tome o lugar central na vida da igreja. Eu quero dizer que se há um tempo na história do homem, na história da igreja, em que a eternidade está acenando, em outras palavras, a eternidade está chamando. Então, se há um tempo onde a eternidade está acenando, está chamando uma geração, esta é a hora, povo amado. E isto demonstra muito amor. O Senhor amou a igreja. Para o Senhor estar envolvendo a igreja desta geração em uma conversa tão monumental, tão astronômica, mas também tão eterna como esta. E esta conversa é essencialmente uma extensão daquela que transpirou na 8ª Conferência de Pastores e Ministros do Evangelho, no avivamento de Nakuru, no altar principal de Nakuru. E nós sabemos muito bem que o Senhor, na sua instrução para a terra, instrução para as nações, Ele colocou diante deles o fato de que, em todas as suas escolhas, em todas as suas transações, em suas vidas, em suas idas e vindas, que somente uma coisa deve prevalecer: que toda a sua vida e toda a sua adoração deve gravitar, deve girar em torno da sua entrada no céu. Que em tudo e em qualquer coisa com a qual vocês se envolvam, agora há uma urgência em fazer algumas perguntas que vão além do superficial. Perguntas que devem te levar ao mais profundo e te fazer questionar: em que isto está ajudando a minha eternidade com Deus? Então nós vimos esta instrução sendo transmitida no altar principal de Nakuru e atingindo até os confins da igreja, até os confins da terra. E é por isso que eu quero continuar esta conversa, e eu tenho tanto a dizer. Que tenha havido uma conversa que eu considero importante que seja transmitida para todo o corpo de Cristo, para que possa beneficiar todo o corpo de Cristo. Eu penso que nós poderíamos lidar com a visitação do Senhor, a profecia de 15 de janeiro do ano de 2017. Mas antes disso, eu gostaria de ler o Salmo 127, versículo 1, onde ele diz: Se o Senhor não edificar a casa, os seus construtores trabalham em vão. A menos que o Senhor construa a casa, os seus construtores trabalham em vão. Deixe que o Senhor construa a casa.
que esta instrução do Senhor seja colocada como prioridade na Austrália também, para que o Senhor seja capaz de construir e aumentar a sua casa na Austrália. Na versão American Standard, ele diz: o Senhor constrói a casa, em vão trabalham os que a constroem. E esta é a razão principal que trouxe o arcebispo da Austrália aqui, para que ele possa aprender os caminhos do Senhor, para que ele possa saber como que o Senhor construiu esta linda casa de avivamento que você vê no Quênia, a casa que agora está introduzindo a igreja no glorioso reino de Deus. E eu penso que não tem uma maneira mais humilde de você se aproximar do Senhor do que vir com uma disposição de aprender, de vir e dizer para o Senhor: por favor, ensina-nos, nós estamos prontos para aprender. Mas hoje eu quero continuar e revisitar a conferência, para que o arcebispo da Austrália e todos os que estão sintonizados possam se beneficiar um pouco mais de toda esta conversa, desta visitação que se tornou o tema central, a mensagem que agora está arraigada bem no centro da adoração cristã. Quando ele fez descer a eternidade no céu, para esta geração ver com seus olhos, para que eles pudessem ver isto, para que, vendo, eles possam tomar a decisão de seguir a eternidade e então se preparar para ela. Hoje, povo amado, eu quero continuar dentro do mesmo contexto dos gloriosos degraus de Deus que Ele fez descer no céu, mas eu quero avançar um pouco mais e falar a respeito do plano mestre de Deus para a criação, o plano mestre, o plano diretor de Deus para a criação. Você vê muito claramente que no plano mestre, no projeto original, no seu design arquitetônico para a criação, vocês ficarão espantados de observar que houve um esforço deliberado de navegar, de conduzir a humanidade para uma direção determinada. E é isto realmente o que nos traz de volta para aquela velha conversa que nós estamos tendo, de que como então pode uma geração falhar em perceber a eternidade? Então, imediatamente, sem mais nenhum embaraço, vamos a Eclesiastes novamente. O livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, e então a partir deste ponto eu vou poder abrir. Eclesiastes 3, 11, e ele lindamente diz isto naquela escritura, a respeito do seu plano mestre para a criação. Eclesiastes 3, 11, ele diz: Deus fez tudo formoso no seu devido tempo, e Ele também pôs a eternidade no coração do homem, sem que ele possa descobrir o que Deus tem feito desde o princípio até o fim. Então este tem sido um toque de despertar, uma mensagem que está ressoando, que o Senhor me permitiu há algum tempo trombetear para esta geração, para que eles possam tomar conhecimento das razões pela qual repentinamente Deus decidiu fazer o impensável, baixar a eternidade e então colocá-la diante da face, diante dos olhos desta geração, uma geração mortal, uma geração invejável. Esta geração, uma geração amada, você poderia dizer. Então, eu tenho falado a respeito desta maravilhosa escritura aqui, Eclesiastes. E se você olhar na versão amplificada, a forma como ela coloca isso, você vê que ela vai ainda mais longe.
porque a versão amplificada diz que ele implantou. É um implante que o Senhor colocou, significando um objeto estranho, que ele implantou no coração dos homens. A versão amplificada diz: ele fez todas as coisas formosas no seu tempo. Somente aqui, nesta primeira parte desta escritura de Eclesiastes 3:11, ele já fala imediatamente que ele fez todas as coisas formosas no seu tempo. No seu tempo. Significando que todas as coisas que ele fez têm o seu tempo. Em outras palavras, tem o seu limite de tempo. A sua limitação de tempo. Esta é a Bíblia amplificada. Novamente, vou repetir. Ele fez todas as coisas formosas no seu tempo. Ele também implantou a eternidade no coração do homem e na mente. E então ele amplifica dizendo: ele implantou um senso de propósito, operando através das eras, para que nada debaixo do sol, mas somente Deus pode satisfazer. Então você vê o que ele está falando aí. Você vê que Deus foi mais longe para trazer a corrupção, a perecibilidade, para trazer a mortalidade, para trazer a fatalidade. O que ele mesmo criou sobre a face desta terra. É como se o Senhor estivesse fazendo soar um novo toque de despertar, um novo alerta para esta geração e dizendo para eles: como você pode dizer que você não está ciente de que todas estas coisas nas quais você confia são perecíveis? Mas chegaria o tempo quando uma geração iria priorizar as imperecibilidades da vida, as eternidades da vida, as imortalidades da vida. Então isto abre para nós uma área mais ampla e mais poderosa. Então eu quero continuar a desenvolver isto com vocês hoje, povo amado. E eu quero avançar passo a passo, construindo isso para vocês, de uma forma muito poderosa, observando o livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 50 a 56. Novamente, uma escritura que constantemente nós estamos mencionando aqui e ali, e que transmite tanto para esta geração a respeito da mente de Deus, os propósitos de Deus e o plano de Deus para esta geração. Mas, novamente, nesta conversa com a igreja, o Senhor fala muito claramente de que, sim, de fato, no seu plano mestre da criação, Ele já apontou para esta geração, Ele já apontou para a humanidade, para o homem, uma direção específica. E como eu disse, devido ao temor por causa da corrupção do coração, ele diz que ele implantou dentro deles um senso de reconhecimento daquilo que é a eternidade e escolher isto como prioridade. Quando a hora chega, acenando, chamando, povo amado. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos de 50 a 56, rapidamente. Eu estou usando isso como fundamento para a mensagem, e ele diz o seguinte: isto vos afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Yahweh, o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Vejam que a partir daqui ele está falando a respeito da entrada da igreja. Na verdade, ele traz tudo isto que é mortal e corruptível à fatalidade, à destruição. E então agora ele fala da entrada da igreja na eternidade de Deus, no reino eterno de Yahweh. Então ele diz aqui
vos afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. E nós sabemos muito bem que carne e sangue ressoam aqui como uma referência, cuja intenção é direcionar a igreja, é apontar para a igreja aquilo que é perecível aqui na terra, aquilo que estraga, que é mortal. É por isso que ele diz carne e sangue. Carne e sangue essencialmente representa aquilo que é habitável pelo pecado, habitável pelos desejos pecaminosos deste mundo. Mas ele então continua dizendo: isto vos afirmo, irmãos, que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Então ele continua dizendo: nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta. A trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. No versículo 53 ele diz: porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Então você vê que aqui mais embaixo ele está zombando da morte, porque a vitória agora aconteceu. Ele agora está celebrando no campo vitorioso. Ele está perguntando para a morte: onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está agora, ó morte, o teu aguilhão? E nós sabemos que aqui, povo amado, ele está se referindo ao pecado cujo salário é a morte. Então, uma escritura como esta sendo trazida para este contexto agora, quando agora o céu está sendo deliberadamente apontado para as nações, para as gerações, para a igreja, quando está sendo apontado para eles os gloriosos degraus que Deus fez descer naquela profecia que já se cumpriu parcialmente. Então, realmente, esta escritura vai um longo caminho para enfatizar como que a igreja tem que ser salva nesta hora e como se preparar neste momento crítico da sua vida. Porque nós o ouvimos falar a respeito de como que o corruptível será trazido à destruição, à fatalidade. O perecível não pode sobreviver, significando que tem um prazo de validade, significando que é perecível, deteriora, não pode durar muito. Estas são as coisas que você ouve ele mencionando aqui. Mas eu quero focar esta conversa no perecível, no mortal, no corruptível, que tem que ser convertido na incorruptibilidade de Deus, na imortalidade de Deus, na incorruptibilidade da eternidade, para que vocês possam ver a eternidade. Eu quero tocar agora em algo muito poderoso: o livro do Êxodo. O livro do Êxodo, quando o Senhor falou com os filhos de Israel, quando ele falou a respeito da nuvem de Deus, quando ele queria visitá-los, é uma coisa muito poderosa que ele fala aqui, e até mesmo saber e conhecer em uma profundidade maior do que está sendo dito aqui. Quando o Senhor veio para falar com os filhos de Israel, ele falou com eles em termos muito claros. O livro do Êxodo, capítulo 19,
Eu quero trazer isto para esta conversa para que eu possa explicar à medida que eu leio para vocês. O livro do Êxodo, capítulo 19, versículo 12. Ele diz: marcarás em redor limites ao povo, dizendo: guardai-vos de subir ao monte, nem toqueis o seu limite. Todo aquele que tocar o monte será morto. Quem quer que seja que toque no monte será morto. Então, ele faz este pronunciamento, ele dá este comando a respeito da sua presença. Quando Deus agora quer vir para visitar o homem, ele faz este pronunciamento, ele deixa esta posição clara a respeito da terra a qual ele está vindo visitar. Ele está dizendo que limites têm que ser postos quando ele vem, até o ponto em que o homem não tenha acesso a este nível da sua presença, a chegar perto da sua presença, ao local, ao domínio onde está a sua presença. E então, no mesmo capítulo 19 de Êxodo, agora no versículo 21, ele confirma. Ele repete a mesma afirmação de forma muito séria, como que dizendo: eu sou muito sério a respeito disto que eu estou dizendo. Então ele diz: e o Senhor disse a Moisés: desce e adverte ao povo que não traspasse o limite até o Senhor para vê-lo, a fim de que muitos deles não pereçam. Então vocês veem a limitação desta tenda que vocês estão vestindo hoje, povo amado? E é isto que o Senhor estava tentando ressaltar quando ele trouxe a escritura de Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Vocês veem a limitação desta vida. Vocês veem a limitação desta tenda, este corpo mortal que vocês estão vestindo, esta habitação que vocês estão vestindo hoje. E ele está dizendo que pela natureza, que pela criação, pelo seu plano mestre, a forma como ele criou o homem, o teu ser, há limitações. Ele quis ter certeza de que haveria limitações nesta tenda. Quanto que esta tenda pode suportar? E nós sabemos que neste ponto o Senhor está dizendo, quando ele estava falando com os filhos de Israel, ele essencialmente estava dizendo para eles que na sua condição atual, não tem como, em sua tenda, neste corpo mortal, que vocês possam se aproximar da presença de Deus. Caso contrário, ele iria incinerá-los. Ele é o fogo consumidor. Ele vem para incinerar o pecado e então o fogo te consome também. Ele ama o seu povo, mas ele odeia o pecado. Ele não ama o pecado. Então vocês veem que o Senhor está enfatizando nesta escritura que nós lemos de Êxodo 19, versículos 12 e 21, onde nós vimos muito claramente que ele fala da limitação, da incapacidade desta vida atual, desta tenda atual. E nós sabemos muito bem que nesta conversa, que eu agora extrapolei nesta conversa de hoje, neste discurso de hoje, e nesta extrapolação ele estava essencialmente dizendo que em um ponto a tenda humana ainda não estava pronta para ser habitada ou até mesmo para andar na temível presença de Deus Pai. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês ainda não estão prontos. Em outras palavras, ele estava dizendo: vocês vão precisar de um redentor. Vocês vão precisar de um mediador
para que vocês sejam capazes de acessar a minha santa e temível presença. E é por isso que eu estou usando isto agora, para simplesmente enfatizar o quanto que esta vida presente, esta vida atual, esta habitação atual que vocês têm é perecível, ela não dura. E vocês veem agora, quando o Messias vem, quando o Messias vem como mediador, ele agora é capaz de unir o homem caído a Deus. E por esta razão agora, o homem agora, ele diz, quando o perecível agora for convertido em imperecível e o mortal em imortalidade e a corrupção em incorruptibilidade. Ele fala desta forma, então ele diz, o que está escrito agora vai se cumprir. A Escritura agora vai se cumprir, de que o pecado foi derrotado e que o salário do pecado, que é a morte, foi derrotada. Então, isso é uma coisa muito poderosa que o Messias trouxe. Você pode ver que quando o Messias veio, ele veio com uma missão para observar esta transformação, para fazer esta transformação na vida da igreja, convertendo o seu homem mortal em imortalidade e o homem perecível em imperecibilidade e o homem corruptível em incorruptibilidade. É daqui que eu quero começar. É dentro deste contexto que eu quero começar esta conversa hoje. Porque agora nós já vimos muito claramente que o Messias, ele facilitou para a igreja de uma forma tão tremenda, abrindo este caminho que permitiu esta transformação na igreja, em suas prioridades e tudo isso. Agora vocês veem que o céu baixou a escada para acenar para o homem, para o glorioso reino de Deus. Por quê? Porque foi facilitado para eles. E é por isso que eu quero conectar essa escritura a 1 Coríntios capítulo 15, versículos de 50 a 56, para que agora nós possamos expandir esta conversa. Então, o que é que o Senhor está dizendo? Deixe-me avançar isto para vocês, povo amado. Isto também fala da linha do tempo de Deus, com a qual eu vou lidar mais tarde, porque isto então vai nos levar à pergunta: por que agora? Por quê? Por que nesta hora? A descida dos degraus, a profecia propriamente dita e o seu cumprimento parcial já é uma mensagem por si mesma. Por quê? Porque ela está emitindo a mensagem de que a entrada está próxima, a igreja está na porta. Por favor, prepare o caminho. Prepare com seriedade, seja verdadeiro na sua preparação e todas estas coisas das quais o Senhor está falando. Seja justo, seja santo, todas estas coisas. Mas eu estou dizendo de que também tem esta questão de que por que agora? E isto dá uma gravidade maior na necessidade de se preparar muito bem. Ok. Agora eu quero ler com vocês, povo amado, no livro de Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14. Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14, enquanto nós vamos desenvolvendo mais a nossa conversa. Aleluia! Então, isto é o que ele diz em Tiago, capítulo 4, versículos 13 e 14. E lembrem-se que hoje é o plano mestre de Deus para a criação e é nisto que nós estamos focando. E neste processo ele está descartando todos os prazeres do mundo e como se preparar. Tiago capítulo 4, eu disse, versículos 13 a 14, ele diz: Atendei agora vós que dizeis:
hoje ou amanhã iremos para a cidade tal e lá passaremos um ano e compraremos e venderemos e teremos lucro e faremos dinheiro. No versículo 14 ele diz: vós não sabeis o que sucederá amanhã. O que é a vossa vida? Sois apenas como vapor, que aparece por instantes e logo se dissipa. Então, este é um acréscimo muito poderoso a esta maravilhosa equação que nós estamos desenvolvendo agora, do porquê Deus fez descer os degraus do céu, os degraus da eternidade, os degraus da vida eterna, diante dos olhos dessa geração, no céu, acima da terra aqui. Porque agora, em Tiago, nós vemos muito claramente que o Senhor está dizendo aqui, de que esforço, Ele está falando a respeito do esforço humano neste tempo. A vida humana e o esforço. Você vê que o homem põe tanto esforço em todas as coisas hoje, mas ele está falando da vida humana e do esforço humano hoje, que há tanto esforço colocado sobre as coisas desta terra e assim por diante, sem, na verdade, perceber que, na verdade, o homem foi construído para andar em outra direção. Quando Deus, no seu grande plano mestre para a criação, Ele criou o homem, Ele está dizendo para nós muito claramente aqui que agora mesmo a grande maioria da igreja, a maioria dos homens, está focado em outra missão, em uma missão mais baixa. E ao fazer isto, ele diz: vamos fazer isto, vamos fazer aquilo. E o Senhor está perguntando: acaso você não está ciente de que a tua vida é apenas um vapor? Acaso isto já não deveria ter instruído para você as suas prioridades? Você não está ciente de que você tem uma missão muito maior, devido à forma como você foi criado, de focar e se preparar para a eternidade? Então, tantas coisas estão começando a surgir, povo amado, neste entendimento de por que o Senhor fez descer a vida eterna, a vida sem fim, a vida eterna. Ele fez descer a escada de Yahweh, a escada da Nova Jerusalém, bem diante da face desta geração aqui em cima no céu, acima da terra. E agora nós estamos começando a entender que o Senhor está dizendo: espera um pouco. Baseado no plano mestre da criação, eu já determinei para eles qual deveria ser a sua prioridade nesta terra, o seu dever nesta terra, nesta vida tão curta. Ele está falando a respeito da brevidade, do caráter temporal desta vida. E ele diz: tanto esforço é colocado em coisas, no trabalho, na vida aqui, sem que a humanidade perceba que foi dado a ela um dever superior durante esta peregrinação tão curta aqui, que durante essa peregrinação tão curta, eles deveriam ser peregrinos, estrangeiros, de passagem, e usar este tempo para se preparar para a eternidade. Este é o dever maior. Este é o dever maior para a humanidade, para a igreja. Então, ele está dizendo para esta geração que este mundo é perecível. É isto que aparece muito claramente lá. Que tanto esforço é colocado em como ganhar, como ir para uma outra cidade, fazer um negócio e lucrar mais. Este mundo é muito perecível. A humanidade não
não devia entesourar, não deveria entesourar tanto as coisas deste mundo, desta vida, mas deveria estar entesourando aquela eternidade que Ele agora fez descer para esta geração, povo amado. E Ele está dizendo que em sua vida aqui, pela forma como Ele te criou, a palavra, vocês deveriam estar consultando a palavra para que vocês possam entender o seu verdadeiro dever aqui na terra. Caso contrário, durante a sua peregrinação aqui, você estaria focado em outra coisa, mais baixa, quando na verdade há um dever maior, mais elevado, de se preparar para a eternidade. Então isto é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso que o Senhor está lidando com esta geração de uma maneira como Ele nunca fez antes. Falando da eternidade, povo amado, Ele reduziu a inutilidade, a desesperança, a irrelevância, a miséria, todo este esforço e a construção destas coisas pessoais, isso e aquilo. E agora Ele centralizou o valor. Ele estabeleceu a preciosidade da eternidade. A sua eternidade. É isto que o Senhor está dizendo para esta geração. Ele está dizendo: vocês são uma geração tão abençoada. Vocês estão sendo redirecionados deliberadamente de uma forma muito poderosa pelo próprio Deus. E Ele está dizendo que todas as riquezas desta terra devem ser muito vazias, então. Deve ser vazio para vocês, porque esta é a razão pela qual Ele fez descer os gloriosos degraus de Yahweh no céu acima da terra, povo amado. E se você ler o livro do Gênesis, capítulo 3, versículo 19... Gênesis 3, 19, não tem uma escritura melhor que põe um prumo nisto, que direciona para isto. Veja o que ele diz em Gênesis 3, 19. Ele diz: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deixe-me ler novamente. No suor do teu rosto comerás o pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado. Porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então eu estou dizendo que no plano mestre da criação, Deus já apontou para o homem uma única direção. Ele já apontou a eternidade para a igreja. Ele disse: na sua vida lá, no seu curto tempo na terra, você tem que focar na eternidade. Porque somente isto dura para sempre. Então, é claro, não há razão para alarme ou para choque para dizer: eu não sabia. Porque o próprio Criador está dizendo que no seu plano mestre, a forma como Ele criou o homem, a igreja, a humanidade, Ele diz: eu já deixei muito claro para eles que a vida sobre a terra é como um vapor, que eles são apenas visitantes sobre a terra. Então, durante este tempo, eles precisam priorizar e focar na eternidade, porque é isto que dura para sempre. E nós vimos muito claramente no livro do Êxodo, capítulo 19, versículos 12 e 21. E nós vimos 1 Coríntios, capítulo 15, dos 50 ao 56. Ele ressaltou isto lá. Ele trouxe à tona e disse: não,
esta imperecibilidade de vocês não pode suportar a presença de Deus? Vocês se lembram a história de Uzá? Uzá tentou ir diante de Deus e então morreu diante da Arca da Aliança. Ele tocou o propiciatório e então caiu morto lá. Nós sabemos muito bem que o Senhor deixou muito claro que a glória que cobre, que envolve e que permeia o seu reino eterno exige que a humanidade passe por uma transformação e que haja um esforço deliberado em se transformar, certificando-se de aderir à vida imortal. Mas olha isto agora. Em toda esta conversa, nós sabemos que o Senhor está dizendo que o corpo humano é temporário. Temporário, como um vapor, ele diz. E ele também diz perecível, significando de curta validade, pouca validade, não dura para sempre. E no processo, quando ele diz temporário, ele diz, mas a alma dura eternamente, é eterna. Então você realmente tem que escolher onde a tua alma passará a eternidade. E esta é a priorização que o Senhor está trazendo diante desta comunidade, diante desta igreja, nesta hora. Então, no livro de Mateus 24, enquanto nós continuamos esta conversa, povo amado, Mateus 24, a partir do versículo 42, ele diz o seguinte: portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que o vosso Senhor vem. Mas entenda isto, que se o pai de família soubesse a hora em que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Versículo 44. Então, vocês também têm que estar prontos, porque o Filho do Homem virá na hora em que não esperais. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim, fazendo aquilo que foi confiado a ele, fazendo o seu dever principal quando ele retornar. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, meu senhor demora-se, e passar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com ébrios, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera. Na verdade, é o dia quando você menos espera. Em outras palavras, será numa hora em que ele não sabe. Então ele vai cortá-lo. Ele vai cortá-lo em pedaços e lançá-los no lugar onde estão os hipócritas, o lugar onde há choro e ranger de dentes. Então, ele essencialmente diz que se alguém não se preparar e não se envolver com o dever principal para o qual ele foi criado, se alguém não se envolver com o dever principal para o qual o plano mestre designou o homem, ele diz, então você se torna um hipócrita, porque é absolutamente claro aquilo que a igreja deve estar fazendo agora. Então, nesta adição aqui de Mateus 24, o Senhor essencialmente está dizendo o seguinte: Ele está dizendo,
que há um dever principal, fundamental, que foi dado ao pastor, de preparar uma igreja imortal, uma igreja imperecível, incorruptível, que será capaz e que poderá ser capaz de herdar o imperecível, o incorruptível, o imortal reino de Yahweh. Então, nós vamos traduzir, nós vamos agora extrapolar para as ovelhas, dizendo que todos nós, toda a igreja, foi nos dado o mesmo dever, o dever fundamental de nos prepararmos para o imortal, o incorruptível, o imperecível reino de Deus. Nesta hora, quando você olha para a terra, quando você olha para a igreja na terra, as pessoas estão ocupadas fazendo outro dever, outra função, diferente daquela para a qual o Senhor nos trouxe à face da terra para cumprir. Eles estão focados na esfera perecível, enquanto que o Senhor está dizendo que a eternidade já está acenando, chamando esta geração. Os degraus já foram baixados. Nunca foi tão vívido, tão claramente falado, porque lembre-se que na parte subsequente desta profecia que ainda não se cumpriu, a igreja realmente sobe e vai para o céu. Então é muito surpreendente que o Senhor está lidando com a igreja em uma conversa face a face, um por um. Então vocês não precisam de muita revelação para isso. Mas toda esta questão da eternidade vindo e batendo é tão espantoso quanto incompreensível. Porque ele diz, como ladrão, em uma hora em que você não espera, em um flash, em um abrir e fechar de olhos. E então, ele vem e alerta vocês antes. Quanto amor, então! Ou quão despreparados eles estão, para que o Senhor fique tão preocupado e diga, deixe-me pôr a eternidade diante deles. Quem sabe eles mudam o curso de suas ações? Aleluia! Então, é com isto que nós estamos lidando agora. Como que Deus criou você? E enquanto eu navego e conduzo vocês por toda esta jornada através das Escrituras, eu realmente estou trazendo para vocês a inscrição de Deus, de como Ele projetou o plano mestre para o homem. De que lá dentro Ele colocou uma marca irrefutável de que esta vida é vapor, esta vida é temporária, esta vida vai evaporar, ela vai desvanecer. Podemos ler um pouco mais para ver isto? O livro de Tiago, capítulo 1, enquanto nós avançamos esta conversa. O livro de Tiago, capítulo 1, versículos de 9 a 11. Ele diz, o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua humildade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Versículo 11. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Então, novamente, nós encontramos um outro momento quando o Senhor está levantando uma bandeira vermelha para as nações, para a humanidade. E Ele está dizendo, olha, você até pode andar por aí fazendo o que você quer fazer, mas fique sabendo que a vida que você tem é restringida pelo tempo, é restringida de acordo com o tempo, é um vapor.
vai desaparecer. Então você tem que tomar decisões racionais a respeito daquilo que você quer fazer, a respeito desta jornada na qual você está envolvido. O que é que você quer priorizar como o seu dever? Nós já vimos em Mateus 24 que o Senhor já nos deu o dever de nos prepararmos para aquele dia, que já desde o dia do seu aparecimento sobre esta terra, quando o Senhor te coloca sobre esta terra, você tem que estar se preparando em prontidão para este dia desconhecido. Nós vimos isso muito claramente. E neste processo, então, há dois tipos de pessoas. Tem aqueles que ouvem a instrução e então fazem o que lhes foi determinado, de alimentar-se a si mesmo e então alimentar os outros com a palavra certa. Ele simplesmente está falando como que você se alimenta com a palavra e como que você evangeliza Cristo. Antes do Messias vir, como que você os alimenta na hora certa, na hora da fome, em outras palavras? Nós sabemos muito bem que esta geração está faminta. A hora da fome já está aqui. E vocês sabem que normalmente, quando chega a fome, as pessoas podem facilmente comer qualquer coisa que aparece na frente delas. Elas simplesmente agarram e comem qualquer coisa. Mas vocês veem que é isto que está acontecendo hoje? Então, quem é este crente sábio que eu coloquei lá embaixo para assumir o comando dos assuntos da minha casa, para alimentar o meu povo com a comida certa no tempo apropriado? E ele diz que esta é a função fundamental para a qual ele criou o homem. Mas agora, o homem está em outra função. Eles estão batalhando por aquilo que é perecível. E o Senhor diz, não. Eu já determinei nas Escrituras muito claramente que devido ao caráter temporal desta vida, que devido às restrições temporais desta vida, ele diz, nós temos que ser racionais, nós temos que tomar decisões racionais, nós temos que estar focando naquilo que permanece, a vida eterna. E agora, a eternidade veio e está fazendo o quê? Está acenando, chamando o homem, dizendo, espera um pouco, você está ciente de que o céu está esperando por você quando ele baixou a escada? Então vocês veem no livro de Tiago, se eu for fazer um resumo daquilo que nós lemos em Tiago 1, de 9 a 11, que esta vida está passando. Quer você seja rico ou não, está passando. Então, eu simplesmente estou enfatizando para vocês. Eu estou levantando marcos e estacas. Marcos que o Senhor estabeleceu na Bíblia e que realmente apontam para a humanidade em termos da sua criação, no plano original da sua criação, estão apontando para a humanidade uma coisa, para uma única coisa, dizendo, sua vida é temporária, por favor, acorde e foca naquilo que importa, acorda e foca naquilo que dura, que permanece. Isto foi eloquentemente muito bem falado na Bíblia. Ninguém vai poder dizer, tu sabe, Senhor, eu não sabia nada sobre isto, eu nem vi isto. Não, eu vou através das Escrituras para dar estes marcos para você. Estes marcos que o Senhor colocou e que, na verdade, deveria ser a tua bússola para te guiar e para te redirecionar se você perdesse a direção, te direcionar para a verdadeira direção,
que é o céu, povo amado. Então, enquanto nós vamos adiante, povo amado, eu estou lendo no livro de Jó, capítulo 14, versículo 12. A mesma coisa, ainda enfatizando o mesmo princípio que ele estabeleceu quando ele criou você. O crente que está sintonizado e me ouvindo nos seus escritórios, nos seus locais de trabalho, nas suas escolas, onde quer que vocês estejam. Ele está dizendo que foi isto o que ele colocou dentro de vocês. Então, quando Eclesiastes 3:11 emergiu, o Senhor estava simplesmente dizendo, Eclesiastes 3:11, que isto que ele fala nesta escritura que ele colocou dentro de você é simplesmente para trazer esta consciência a você, esta conscientização de quão temporal, quão passageira esta vida é. Para que em tudo que você fizer, você constantemente será lembrado e alertado. Porque se você ler na versão King James, ele diz, um senso de conscientização, de percepção divinamente implantado e que através das eras continua trazendo um alerta de que esta vida aqui certamente está passando. Aleluia! Portanto, não há razão para a complacência. Você fica realmente pensando nesta complacência que consumiu a igreja cristã na Austrália, em Adelaide, em Sydney, todos estes lugares? Você chora, você clama e diz, por favor, não. Como vocês podem alegar que não estão vendo isto? Quando é tão claro que Deus nos criou com um senso de percepção, uma conscientização de que isto está passando. Isto é como um vapor, isto é temporário, isto vai evaporar como uma flor que desabrochou hoje e amanhã seca. Ó maravilhosa verdade libertadora! Bem-aventurados aqueles que sabem que as suas vidas nesta terra são passageiras, são temporárias e que há uma eternidade diante de nós. E então podem abraçar a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário como um tesouro de valor inestimável, porque Ele aniquilou o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E com o seu precioso sangue, Ele nos comprou para Deus. Ele nos libertou dos nossos pecados, porque pelo pecado entrou a morte. Mas quando Ele aniquilou o pecado, Ele arrancou o ferrão da morte. E agora Ele está vindo para destruir a morte, para que nunca mais haja morte, nem luto, nem pranto e nem dor. Então, amados irmãos, os tremendos profetas do Senhor Jeová Yahweh estão ensinando que a nossa passagem por esta vida é muito breve. Este é um vale de decisão, o lugar aonde nós vamos decidir onde passaremos a nossa eternidade. Então, este é o momento da decisão. Este é o momento da escolha. Este é o momento quando a humanidade será separada em dois grupos. Aqueles que estão sendo divinamente avisados e estão entendendo o tempo que se aproxima, e então estão se preparando em arrependimento, justiça e santidade para entrar no reino de Deus. Aqueles que entrarão na eternidade, redimidos pelo precioso sangue de Jesus, e aqueles que serão empurrados para o juízo de Deus, porque desprezaram o clamor de Deus,
a voz que está clamando no deserto deste mundo, que veio para preparar a Igreja de Cristo, a voz que o Senhor levantou na terra nesta hora e tragicamente, repetindo o erro de Jerusalém no tempo de Jesus, perderam o tempo da sua visitação. Então, amados povos e nações de língua portuguesa, amada Igreja de língua portuguesa, que os nossos ouvidos não se fechem a este grande clamor que o Senhor Deus levantou na terra nestes dias, e que o dia do nosso arrependimento, de sairmos fora deste mundo que está destinado à destruição e tomarmos o caminho de casa, o caminho da santidade, é agora. Que o Senhor abençoe a todos com espírito de sabedoria e entendimento. Abençoados ouvintes, muito obrigada por ouvir este programa. Que o Senhor os abençoe. Shalom.